Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e a minha mãe tínhamos nos mudado não fazia muito tempo da onde a gente morava. Por sorte, encontramos outra casa ali mesmo no bairro, só que numa região um pouco mais afastada. Eu trabalhava de segunda a sábado. Não tinha muito costume de sair. Aliás, para falar bem a verdade, nem gostava muito. Sempre fui assim uma pessoa muito caseira, né? Preferi ficar em casa. Geralmente assistindo algum filme, lendo livro. Desde novinha eu sou assim. Ali perto de casa tinha uma locadora de DVD. Hoje em dia nem existe mais esse tipo de comércio. É uma coisa já meio obsoleta. Mas naquela época tinha. Eu, por exemplo, adorava pegar logo 3, 4 filmes para passar a tarde de domingo toda curtindo uma história boa. Em casa mesmo. Minha mãe é que reclamava. Você precisa sair um pouco, menina. Vive trancada nessa casa. Desse jeito você não vai arranjar namorado nunca, né? Olha que eu não sou eterna, viu? Mas e daí, mãe? Quem escuta pensa que eu não sei me cuidar sozinha, né? E depois tem outra. Namorado aparece quando a gente menos espera. A verdade é que eu sempre fui assim. Meio tímida, meio caseira. Nunca gostei, por exemplo, de sair à noite, final de semana, ir à balada, o bar, qualquer coisa do tipo, nunca. E como não tinha, assim, uma companhia para passear, acabava preferindo ficar em casa mesmo. Lembro a primeira vez que estive nessa locadora de DVD, ali perto de casa. Era assim um sobrado. Na parte de baixo funcionava a locadora. Na parte de cima tinha uma casa. Eu acho que era onde residia o dono. Pelo menos foi o que eu imaginei. Naquele domingo, depois do almoço, dei uma passadinha ali para ver se tinha algum filme interessante, algum lançamento. O atendente era um homem dos seus 30 e poucos anos. Com certeza, o proprietário. Me aproximei, falei que morava ali perto, queria alugar uns filmes, perguntei como que fazia a ficha. Resumindo, ele me cadastrou, depois falou. Pronto. Bom, agora é só escolher os filmes, né? O pagamento você faz na devolução mesmo. Agradeci e aí comecei a zanzar ali entre as prateleiras, dando uma olhada no catálogo que tinha disponível. E olha, demorei um monte para escolher entre um filme e outro. Para minha surpresa, no entanto, de repente o dono se aproximou de mim e falou: parece que tá difícil encontrar um filme do teu gosto, né? Pois é, sabe o que é? É que a maioria eu já vi. Bom, deixa eu tentar te ajudar então. Que tipo de filme que você gosta? Romance, aventura, terror? Terror? Não, Deus me livre. Eu gosto de romance, ficção, né? Ficção científica, principalmente. É? Bom, vem cá porque eu acho que eu tenho o que você quer. Ele então me conduziu até um corredor e, de fato, tinha um monte de filmes ali que eu ainda não tinha visto, que aliás nem conhecia. Pois ele me ajudou a escolher 2 filmes. Um deles, ele disse que era propício para assistir bem agarradinha com o meu namorado, como se eu tivesse namorado, né? Sabe, eu fiquei tão impressionada com a simpatia desse cara. Enquanto falava de algum filme, ele me olhava assim, direto nos olhos. E isso acabou mexendo comigo. A verdade é que, no fim, saí da locadora com a imagem desse rapaz no pensamento. Seu nome, Altair. Era muito, extremamente simpático. Eu nunca tinha me sentido daquele modo ao conhecer alguém. Fiquei realmente muito impressionado. No dia seguinte, a locadora não abria. Mas na terça-feira à noite, assim que cheguei do serviço, fui lá devolver os DVDs e acertar o que devia. Na verdade, só fiz isso para vê-lo mais uma vez. Porque eu ainda podia ficar com os DVDs uns 2 ou 3 dias, já que não eram lançamentos. E a verdade é que só de estar diante dele,
senti aquela coisa que a gente não sabe nem dizer o nome e que a gente só sente em ocasiões especiais. A verdade é que a partir dali a gente foi se aproximando mais e mais. Toda vez que eu ia pegar um filme, a gente conversava, pelo menos um pouco. Naquelas alturas, eu já sabia, por exemplo, que ele era separado, não tinha filhos e tinha montado aquela locadora logo depois da separação. Isso já fazia 1 ano e meio, pelo que ele tinha me contado. Antes de abrir a locadora, ele me contou que trabalhava num banco e que também morava ali sozinho, na parte de cima do sobrado. Na verdade, ele chegou a dizer que era sozinho em todos os sentidos, porque sua família era toda de Santa Catarina. E quando ele me disse isso, não sei porquê, mas me deu um dó, sabe? Um aperto no coração. Eu já tinha comentado dele com a minha mãe, que ele sempre me tratava com muita simpatia, que era um rapaz bonito, charmoso. A mãe logo se assanhou. É impressão minha? Você está interessada nesse homem, hein, Letícia? Capaz, mãe. Nossa, a gente só conversa. Pois sim. Nunca te vi falar de homem nenhum desse jeito. E não é a primeira vez que você vem me falar desse Altair. Pelo sorriso que ela deu depois, deve ter gostado da novidade de eu estar, segundo ela, interessada no Altair. Era o sonho da minha mãe me ver namorando, né? Olha, não vou negar que eu andava pensando demais nele. Como nos víamos pouco, era só quando eu ia alugar ou devolver algum DVD, comecei a sentir saudades dele durante a semana, por exemplo. E a pensar nele direto. Para se ter uma ideia, às vezes eu mudava até o meu trajeto só para poder passar ali, na frente da locadora. Tudo para quem sabe vê-lo assim de longe. Pelo menos um pouco. Por conta daquele modo carinhoso que ele sempre teve comigo, a verdade é que ele acabou aos poucos me conquistando. Ele já sabia que eu não tinha namorado. E eu também já sabia que ele não tinha ninguém. Já tínhamos conversado sobre isso. E um domingo, fui lá pegar um DVD e depois, enquanto ele fazia o registro ali no sistema, parecendo até meio nervoso, ele falou: então, Letícia, eu estava querendo te fazer um convite. Queria te chamar para, sei lá, ver um filme comigo qualquer dia, já que você gosta tanto. Você topa? Um filme, mas no cinema? Pode ser no cinema também. Mas eu estava pensando a princípio ele em casa. Sabe o que é? É que lançaram um filme de romance tão bonito e eu sei que você gosta. Aí pensei em reservar o DVD pra gente ver. O que você acha? Eu ia adorar, mas que filme que é? Como é o nome? Ele falou o nome do filme e eu realmente não tinha ouvido falar ainda. Mas se ele disse que era um filme bom, né? Eu confiava. Depois que aceitei o convite feito por ele, ele pareceu assim mais animado. Eu estava pensando em fechar mais cedo hoje. Sei lá pelas 5 da tarde. Tá bom para você? 5 horas? Concordei, mesmo ainda sem saber exatamente quais eram as suas intenções. De todo modo, já imaginava. Olha, meu coração batia tão forte quando eu saí dali. Eu ainda não estava acreditando que ele tinha me convidado para assistir um filme na casa dele. Quando eu falei em cinema, ele falou que até podia ser, mas que a princípio tinha pensado na sua casa. Contei para minha mãe, que naturalmente ficou toda acesa de novo, toda animada. Nem assisti aquele filme que tinha locado, de tão ansiosa que fiquei. Tomei banho, me arrumei. E quando deu 15:45, fui ao encontro do Altair. Como tinha prometido, a locadora já estava fechada e ele estava me esperando ali no portão. Juro, eu tremia por inteiro.
mas era o corpo todo. Minha voz saía assim até meio falhada, porque eu não estava acostumado àquele tipo de coisa. Para ser honesta, nem lembrava quanto tempo fazia que eu não aceitava o convite de um homem para fazer qualquer coisa, mesmo que fosse para passear no parque. E é claro que naquele dia estava cheio de expectativas, porque já fazia tempo que estava rolando aquele clima entre nós dois, né? Parecia, assim, uma coisa de interesse mútuo. Pelo menos era o que eu pensava. Ainda mais depois que me convidou para assistir aquele filme na casa dele. Até pipoca ele preparou. Sabe aquele homem cuidadoso, assim, nos mínimos detalhes? E a cada cena do filme, a gente se olhava, ele sorria, eu sorria de volta. Estava na cara o que estava prestes a acontecer a qualquer momento. Toda vez que acontecia uma cena de beijo, ou mais picante assim no filme, ele me olhava. Eu devolvi o olhar e acho que ficava vermelho. Repito, eu não estava acostumada. No fim do filme, ele olhou assim para mim, perguntou se eu tinha gostado e falou que a gente poderia fazer isso mais vezes, se eu quisesse, claro. E eu então respondi que era só ele me convidar. Como já tinha escurecido, ele sugeriu que a gente pedisse uma pizza. Mas aí eu retruquei. E se a gente saísse para comer? Eu vi que tem uma pizzaria bacana aqui perto. Depois você aproveita e me deixa em casa. Pode ser? Ele concordou. E olha, pensa numa noite agradável. Há quanto tempo eu não me sentia daquele modo? Na presença de um homem, fazia anos, para falar bem a verdade. Ao mesmo tempo em que demonstrava estar bem interessado em mim, ele tinha aquele quê de respeito, sabe? De todo modo, quando foi me levar embora, quando parou com o carro na frente da minha casa, foi inevitável, né? Ele se aproximou, eu já sabendo antecipadamente o que ele estava querendo, e como eu estava querendo também, finalmente aconteceu em concordância absoluta aquele que foi o nosso primeiro beijo. O fato é que, depois daquele domingo, tudo mudou ainda mais. Já estava mudado, lá do comecinho para diante. E agora mudou mais. A gente se aproximou de um modo mais romântico, digamos assim. Ele fechava a locadora, por exemplo, e dava uma passadinha na minha casa, só para me ver. Mesmo que fosse só para me dar um beijo, ficar ali conversando comigo durante 5 ou 10 minutos. Eu também sempre dava um jeito de descer do ônibus na volta do trabalho e passar ali na frente da locadora só para lhe dar um oi. Nunca vou esquecer quando ele me fez aquele pedido de namoro. Foi depois que tivemos a nossa primeira vez. E tudo aconteceu ali mesmo, na casa dele. Depois de vermos um filme, um coladinho no outro. Olha, acho que não preciso nem falar que naquelas alturas eu já estava gostando dele de verdade. Não era só um interesse, uma atração de começo assim, não. Já era um gostar, que eu não me atrevo a dizer que era paixão, porque era muito cedo ainda. Mas eu já estava gostando dele, disso não tinha a menor dúvida. Mas um dia, já fazendo algumas semanas de relacionamento, cheguei em casa e encontrei a minha mãe com uma cara esquisita. Ué, mãe, o que foi? Sabe a Eliane aqui do lado? Ela veio perguntar se você e o Altair estão namorando. E quando eu falei que sim, sabe o que ela disse? Que ele não presta, que vivia batendo na mulher dele quando era casado, que já foi até preso por causa disso. Como é que é, mãe? Mas que história mais absurda é essa? Isso é mentira. Eu tenho certeza que foi a Eliane que contou. E pediu para te avisar.
para você tomar cuidado. Segundo ela, ele não é flor que se cheira. Imagine, batia até na mulher, chegou a ser preso. Olha, sabe quando você acorda de um sonho e já posa no meio de um pesadelo? Claro que fiquei perturbada com a história. Até porque o Altair nunca tinha me contado isso. Aliás, ele nunca tinha conversado comigo sobre o motivo da sua separação. Até porque eu nunca perguntei também, nunca me interessei em ficar falando disso. Olha, eu fiquei tão mal, mas tão mal. Embora não tenha acreditado muito, viu? Podia ser uma história mal contada. Como que ela sabia de tudo isso? Aí resolvi que ia falar com ele. Tirar aquilo a limpo, né? Antes de levar a sério e tirar alguma conclusão. Minha mãe, que até aquele momento o adorava, só falava coisa boa dele, já começou a mudar o discurso. Me pediu para ter cuidado e a dizer que talvez fosse melhor eu me afastar. Porque se ele já tinha batido na ex-mulher, era muito provável que qualquer dia eu ainda, falei para ela que a gente não sabia direito se aquilo era verdade ou não. E ela acrescentou: ninguém inventa uma história assim de graça. Se ela falou que ele batia, é porque sabe de alguma coisa, né? Calma, mãe. Primeiro, eu tenho que conversar com ele, né? De repente, tem nada a ver. Como que não, menina? Você acha que ele ia inventar? Falou que até preso ele foi. Olha, eu fiquei muito mal. E fui conversar com ele. Até porque precisava saber se aquilo tinha fundamento, né? Quando entrei no assunto, contei rapidamente o acontecido. E perguntei se era verdade. Notei que o semblante dele mudou. E olha, cheguei a pensar que ele fosse negar. Dizer que era mentira, que era invenção. Mas não. De repente, para minha surpresa, ele falou: quer saber, Letícia? É verdade, sim. Eu cheguei a ser preso porque bati na Cláudia. Mas quem te contou isso? Ô, Altair, não interessa quem contou, né? Mas, puxa vida, eu não esperava isso. Por que você batia nela? Ela vivia aprontando comigo. Eu trabalhando na rua e ela me traindo. Chegou uma hora que eu soltei. Aí bati, né? Mas foi uma coisa assim, que aconteceu só uma vez. Me arrependi muito depois. Tá, mas se ela aprontava com você, por que você não se separou então? Bater na pessoa não resolve. Não é remédio. Ainda menos se tratando de mulher, né? Eu sei. Você tem toda a razão. Tanto que me arrependi, né? Mas quer saber? Ela mereceu. Mesmo eu ficando arrependido, porque sabia que não devia fazer aquilo. Não. Mas ela mereceu. Isso eu posso te garantir. Ele falava, mas nem me olhava nos olhos. Dava para ver que estava muito constrangido. Só que não negou. Pelo contrário, confirmou. Perguntei por que ele não se separou logo depois de bater na esposa. E ele então falou com a voz tremida que não se separou porque gostava dela. Por isso foi suportando, pensando que ela fosse mudar. No fim, acabou sendo ela que o deixou mais tarde. Isso ele mesmo me contou. Logo depois que saiu da detenção, porque ele chegou a ficar preso, ela já tinha saído de casa e levado as suas coisas. E então para eles foi o fim. Olha, eu fiquei passada com essa história. Juro que fiquei. Porque por mais justificativa que ele tivesse, olha, foi
Foi uma decepção muito grande. Eu esperando que ele negasse, que dissesse que não era verdade, que era invenção. Só que não era invenção. Era verdade. Tanto que ele confirmou. Apesar de ele ter sido carinhoso comigo desde o começo, lógico que fiquei com medo de um dia ele me bater também. Quem vai saber? Vai que eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse. Ele acabasse batendo em mim. Não precisava ser nem naquele momento específico, mas depois, quando talvez já tivéssemos mais tempo de relacionamento. Olha, eu fiquei muito pensativa depois disso. Muito sugestionada. Principalmente com a minha mãe, ali na minha cabeça, me aconselhando: cuidado, filho. Melhor seria você deixar desse rapaz e... Enfim, muito perigoso isso. Quem faz uma vez, você sabe que faz sempre, né? E foi por conta dos conselhos da minha mãe que a uma certa altura eu decidi me afastar dele. Quando conversamos, quando terminei o nosso namoro, ele não aceitou muito bem. Eu estava de coração partido, juro. Porque nessas alturas, eu já estava apaixonada por ele. Mas eu pensei que talvez a minha mãe tivesse razão. E fosse melhor esquecê-lo, enquanto ainda havia tempo. O fato é que depois que terminamos, ele chegou a aparecer lá em casa, com um buquê de flores, para tentar se reconciliar comigo. Mas a mãe o botou para correr. Pediu que ele me deixasse em paz. Imagine. Ela praticamente colocou para fora de casa. E eu ali no quarto, ouvindo tudo. Aos prantos. Coração rachado de tanta dor. A verdade é que minha vida virou pelo avesso depois que a gente se afastou. Eu chorava o tempo todo. Saudade da falta que ele me fazia. Lembro que terminamos num sábado. E eu passei a semana seguinte toda a ponto de morrer de tanta tristeza. Até que no domingo, falei para minha mãe que ia dar uma volta para me distrair. E acabei parando lá na locadora. Eu já não estava mais aguentando aquela situação. Quando me viu ali na porta, mesmo sem saber o que eu tinha ido fazer ali, notei que ele ficou perturbado. Tanto que saiu de trás do balcão e se aproximou de mim, ali ficou me olhando com aquela cara triste. Até que, para minha surpresa, sem dizer uma única palavra, me deu um abraço. E logo em seguida me olhou nos olhos e me deu um beijo. E quer saber? Se ele não tivesse feito aquilo, juro, eu faria. Tanto que correspondi com ardor. Depois, olhando um nos olhos do outro, ficamos ali repetindo numa só voz: eu te amo, me perdoa, não estou suportando a saudade, a falta que você me faz. Será que precisa dizer nessa altura do meu relato que fizemos as pazes? Acho que não, né? Quer saber? Ali, sabe, vivendo aquele momento, para mim não importava se ele batia na ex-mulher. Se tinha inclusive sido preso, detido por causa disso. Sabe o que eu queria? A única coisa que eu queria era ele para mim. Não queria nunca mais ficar longe desse homem. Como que eu ia virar as costas, meu Deus, para alguém porque eu estava completamente apaixonada e que só me tratavam com carinho e com amor? Ele nem negou que batia na ex-mulher. Se fosse outro cara mentiroso, sabe, um cara enrolador, teria negado. Ele não negou. Acabou confirmando, mas disse que ela merecia, porque ela vivia aprontando com ele. E olha, ainda bem que nos acertamos e que eu me arrependi. Porque agora, no fim desse mês, vai completar, sabe quanto? 18 anos que estamos juntos. 18 anos que tiveram seus momentos de
dificuldade, uma discussão aqui, outra ali, mas que foi sobretudo de amor. Minha mãe que no começo, quer dizer, no começo não, no comecinho mesmo, ela queria que a gente namorasse. Depois, ao saber daquela coisa que ele batia na mulher, aí virou o nariz, torceu o nariz. Mas logo depois percebeu que estava enganada. Tanto que hoje mora aqui com a gente e simplesmente adora o Altair. Viu que ele não era nada daquilo que aquela fofoqueira falou. Hoje tocamos outro negócio juntos. Aqui mesmo, onde funcionava a antiga locadora. Ao longo desses 18 anos, tivemos um casal de filhos. Nosso orgulho, maior alegria e nossa maior riqueza também. A família, né? O que é mais importante do que a família? Hoje, sou uma mulher muito feliz. Eu já sou há muito tempo, né? E às vezes eu penso nessa história, tanto que resolvi escrever nossa história para ouvi-la desse programa. E fico ali pensando, meu Deus, estive a ponto de jogar tudo fora. De medo. Pensar que eu podia, de repente, ter, sei lá, desistido de tudo por aquele temor, quando soube daquela coisa de prisão, de bater na mulher. Ainda bem que voltei atrás. Porque imagine, se eu tivesse tomado aquela decisão e permanecido nela, firmado, sabe, opinião, não volto, não quero apanhar que nem a ex apanhou. Se eu não tivesse acreditado nele e analisado a situação como ela era, realmente, bateu, tudo bem que não foi legal bater, mas teve um motivo, pelo menos isso, um motivo que eu jamais daria para ele. Por isso que eu fico pensando e recordando, né? Às vezes fecho os olhos e fico ali lembrando. Pensar que eu podia ter desistido de tudo. E pensar que eu podia ter virado as costas para minha felicidade.